Muito bem, pessoal. Estamos gravando mais um vídeo aqui no meu canal Sem Novidade. E hoje, desta vez, nesse domingo, dia 23 de janeiro, nós vamos falar sobre a instrução dos diáconos. Claro, né, que os apóstolos e os 7 diáconos. E hoje vamos falar sobre a murmuração dos gregos, a murmuração meio grego contra os hebreus. E vocês vão estudar comigo que mostra que quando os diáconos foram nomeados. E aí no capítulo 6 vai falar sobre as instruções, porque é muito bem conhecido que vocês vão ouvir falar dessa história, que nas igrejas tem diácono, tem presbítero, e aí vai. Cooperadores, por exemplo, então. E pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre a perseguição dos apóstolos. Agora hoje vamos falar a murmuração dos gregos, que está no capítulo 6 de Atos, e demonstra que eles foram destruídos para ser a obra missionária. Isso demonstra muitos interesses entre judeus, gregos, hebreus, todo tipo de povos assim. E vamos lá na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que vai contar a história dos diáconos aqui. E vamos ler aqui no capítulo 6, que no versículo que tem 15 versículos, é bem curto, mas vamos ler assim que puder, pessoal. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2 aqui. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós desçamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre esse importante negócio. É porque isso vai se referir aos 7 diáconos. Os 7 diáconos do início do cristianismo. Aqui vai dizer aqui, ó. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, as quais constituímos sobre este importante negócio. Eu vou deixar aqui no vídeo aqui, ó. Aqui vai dizer esse versículo 3, fala sobre quando o Espírito Santo escolhe 7 homens para ser diáconos. É importante saber que quando o cristianismo instituiu vários tipos de presbíteros, pastores, mas quando o Espírito Santo os opera, ele institui cada um deles, gente. Tem tipo de orientadores, condenadores, e vocês vão perceber a diferença naquele tempo. Aí vou ler no versículo 4 até seguir aqui. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este Parecer consultou toda a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procório, Nicanor, Timó, Epamenes e Nicolau, proselito de Antioquia. Estevão foi um dos homens um dos homens do cheio do Espírito Santo,
Vocês sabem quantos homens foram elegidos? Um é o Estevão, que foi cheio do Espírito Santo. Segundo é o Filipe, Procoro, o terceiro. Nicanor é o quarto. Timão é o quinto. Parmenas é o sexto. E Nicolau é o sétimo. Ó, são sete diáconos. São 7 diáconos. Vou falar. Primeiro foi Estevão, segundo foi Filipe. Procópio foi o terceiro, Nicanor foi o quarto, Timão foi o quinto, Parmenas é o sexto e Nicolau é o 7. Aí, ó, 7 personagens da Bíblia, gente. É os 7 diáconos da igreja primitiva. Por que os 7 deles foram escolhidos para ser diáconos? Isso porque o Espírito Santo escolhe cada um dos homens para ser administrado do Espírito Santo, da obra. E todos eles, a multidão elegeram os 7 deles, porque simbolismo as 7 igrejas, simboliza as 7 igrejas. E, por exemplo, o livro de Apocalipse fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Mas não tem mais. Isso aí é mais diferente. Mas tem 7 homens que foram elegidos pelo Espírito Santo. Aqui vou ler a seguir, aqui no versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, estes orando e puseram as mãos. E eu vou lá aqui na imagem aqui, ó. Essa imagem aqui mostra que os apóstolos botaram as mãos dos 7 homens escolhidos pelo Espírito Santo. Esses aqui são os gregos que ficaram murmurando com os hebreus. E porque eles estavam murmurando por causa das viúvas. Isso aqui é uma ilustração bíblica. E vocês me mostram aqui, memorizando a história do cristianismo. Esse foi só o início do diáconos. Presbítero Estevão e presbítero Nicanor, então são 7 pessoas que foram instruídas pelo Espírito Santo. E na Bíblia vai dizer, meus inscritos, que as igrejas foram fundadas, foram edificadas, foram fundadas pelos apóstolos. Mas a primeira igreja foi fundada lá no capítulo 2 de Atos. E vocês vão seguindo essa história até o fim. Até como é que aconteceu como as igrejas foram crescendo, começaram a edificar muitas pessoas, as pessoas foram se convertendo. Aí as pessoas se converteram a Jesus. Eu vou voltar lá na Bíblia Sagrada para fechar nesse assunto. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, e do que era da ciência da Ásia, disputavam com Estevão. E não podia existir a sabedoria ao Espírito com que falava. Então subornaram os nomes para que dissessem ouvidos e proferiam palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E os anciãos e escribas excitaram o povo, vestiram com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falso testemunho que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que este Jesus do Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
Isto é, todos que estavam sentados com você, fixando os olhos nele, viram seu rosto como um rosto de um anjo. Aí vai contar a história. Aqui começa a história de Estevão, no versículo 9, versículo 8. Aí vai falando que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele pregava a palavra de Deus, a palavra de Cristo, mas os sacerdotes, eles tinham muita inveja, porque mesmo a inveja que tinha contra Jesus, agora fez a mesma coisa com Estevão. Eles estavam querendo apedrejar ele. Mas no capítulo 7 de Atos vai dizer que o Estevão confessou que Jesus era o Cristo e falou no Velho Testamento. E muitas coisas ele foi falando o testemunho. Foi falando a respeito de Salomão, Moisés, Elias. Foi falando as palavras dele. Aí no capítulo 7 aqui, ó, no próximo estudo, aqui vai falar aqui, ó, no versículo aqui vai dizer bem assim, ó, e disse sobre o sacerdote, porventura é isto assim? Aí vai falando as histórias aqui, ó, no capítulo 7, versículo do capítulo de Atos aqui, ó. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui. Isso foi só mais uma ilustração desse estudo falando sobre os 7 diáconos. Mas vou terminar por aqui, gente. Até a próxima. Valeu e foi.